VirtualBox, que é um programa que ele cria, simula, virtualiza máquinas no seu PC, né? Ele cria máquinas virtuais no seu PC físico, certo? Então você precisa desse programa VirtualBox na sua máquina. Então eu já estou com ele aqui instalado. Agora eu vou criar minha máquina virtual. Vou clicar no botão novo. Aqui eu vou determinar o nome da minha máquina virtual. Por que isso, pessoal? É importante que você organize as suas máquinas virtuais, porque aqui você pode ter uma lista de máquinas virtuais. Linux, Windows, várias versões do Linux, como Ubuntu, Lubuntu, SUSE Linux ou Fedora Linux, certo? E assim por diante. O Windows, você também pode ter várias máquinas virtuais aqui, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, né? Você que pode querer fazer teste nesses tipos de sistemas, nessas versões, e aí é importante que você tenha organizado. Então, como eu vou instalar a versão do Windows 10, eu vou colocar aqui o nome Windows 10. Pessoal, eu geralmente quando eu dou espaço, eu coloco um underline. Mas isso aí é de organização, cada um faz da forma que quiser. Eu recomendo mais dessa forma. Se você vai fazer o Windows 10, ou faz junto ou coloca um underlinezinho para separar e preencher aquele espaço vazio que a barra de espaço causa, tá bom? Eu vou deixar assim o Windows 10 junto. Pessoal, veja que aqui ele já identifica a versão pelo fato de eu ter relacionado aqui com o nome, né, o Windows 10. Então ele já é meio que uma procura pela aquela palavra-chave que você botou ali, ele já preenche aqui, tá bom? Mas não vamos se atentar a isso, aqui é só organização mesmo, é maquiagem, como o pessoal aqui da área técnica diz. Então vamos lá, vamos clicar no botão próximo. Aqui ele determina, né? Ele está pegando aqui 2 GB do meu computador para utilizar 2 GB de memória RAM do meu computador para ele utilizar nessa memória virtual. Galera, deixa eu aqui abrir o MS-INFO32, aquele comandozinho que eu comentei. Então aqui, ó, o meu computador ele tem 18 GB de memória RAM, que é um servidor aqui que eu utilizo para fazer umas tarefas, tá bom? Tarefas de edição de vídeo e também de programação. E máquinas, servidores aqui que eu tenho de web. Então vamos lá. Eu tenho 18 GB, então eu vou poder dar um pouco mais de memória para minha máquina virtual. Eu tenho aqui um Core i5, certo? O fabricante da minha placa-mãe é uma Pertosa, fabricante. E eu tenho 18 GB de memória RAM, então tem uma máquina aqui considerável. Deixa eu fechar aqui. Mas aí eu recomendo vocês deixarem no padrão, né? Certo? Eu recomendo vocês deixarem no padrão. Só que eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui os 3 GB de memória. Certo? 3 GB de memória RAM para o meu computador. Tá aí. Certo? Então vou clicar no botão próximo. Aqui ele pergunta se eu quero criar ou utilizar já um disco existente. Eu vou criar um disco, tá bom? É como se eu estivesse instalando um HD dentro da minha máquina e ele já vai colocar para esse HD 50 GB, tá bom? Vou clicar no botão criar. Ele já dá aqui o tipo de disco rígido, certo? É aconselhável que eles já colocam na forma padrão. Esse disco aqui VDI, VirtualBox Disk Image. Vou clicar no botão próximo. Chegando nessa etapa, pessoal, eu tenho aqui dinamicamente alocado e tamanho fixo. Isso aqui eu prefiro utilizar essa opção que ele já dá aqui, dinamicamente alocado. Porque é o seguinte, à medida que eu for instalando coisas na minha máquina virtual, ele vai enchendo, é igual um pendrive. Quando vocês vão colocando coisa dentro do pendrive, ele vai enchendo. Vai chegar um momento que o pendrive não tem mais como você expandir ele, o tamanho. Você tem que apagar para liberar mais espaço. Nesse caso aqui, como nós estamos se referindo a uma máquina virtual, então eu posso colocar da seguinte maneira: à medida que a minha máquina virtual for crescendo, for precisando de espaço, ele vai alocando, vai puxando mais espaço do meu HD físico para dentro do meu HD virtual, né? Ele vai aumentando o meu HD virtual automaticamente, tá bom? Então vou clicar aqui nessa opção. E vou clicar no botão próximo. É assim, pessoal, é só um detalhezinho a mais. Aqueles 50 GB que ele vai separar para minha máquina virtual, quando os 50 GB
chegarem no seu limite, aí ele aumenta mais um pouquinho, vai para 60, vai para 70, ele vai aumentando de acordo com a minha necessidade. E se eu deixar aqui nessa opção, vai ficar só os 50 gigas lá, e aí para mim fazer uma conversão fica mais complicado, certo? Então vou deixar aqui no dinamicamente alocado, vou clicar no botão próximo. Já está aqui os 50 gigas que ele vai liberar para mim poder instalar o meu Windows, certo? Vou clicar no botão criar. Pronto. Temos aqui a minha máquina virtual criada. Falta o que, pessoal? Falta configurarmos, né, por onde ele vai dar início, o boot dessa máquina, né? Então vou clicar no botão configurações. E aqui em armazenamento, ele já mostra aqui o meu disco virtual, o meu HD virtual, e mostra aqui também um CD-ROM que poderia ser o CD do Windows para a gente instalar no computador, certo? Então olha só, veja que o meu CD-ROM aqui, o meu drive de CD está vazio, não tem nenhum disco colocado ali dentro. Então pessoal, dentro desse CD aqui, ó, eu vou colocar dentro desse drive de CD. Imagina aquele drive físico de CD que tem aí no seu computador, que você aperta o botão e sai a gavetinha. Então é esse aqui, ó, certo? É esse CDzinho vazio. O que é que eu preciso colocar dentro desse CD vazio, dentro desse drive? O nosso disco, né? Então eu vou selecionar aqui o nosso disco, o nosso CD. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui e vou escolher uma imagem, certo? Essa imagem, pessoal, eu já tenho aqui uma imagem ISO. O que é uma ISO, pessoal? É um disco, certo? Virtualizado, né? Com os arquivos já incorporados ali dentro. É um arquivo ISO, onde tem vários arquivos dentro de um único arquivo digital. Então, dessa forma eu posso manipular esses arquivos de uma forma melhor dentro do meu sistema, certo? Então todos os programas que eu preciso para instalar o Windows 10 está aqui, ó, dentro desse arquivo ISO. Vou clicar no botão abrir. Vou marcar também essa opção aqui, Live CD, certo? Ele dá aqui um comentário, ó. Quando selecionado, não será removido quando o sistema for convidado para uma injeção. Eu vou aqui agora, pessoal, organizar o sistema aqui, ó, a parte de boot. Então, se eu coloquei aqui, ó, vou voltar aqui em armazenamento. Se eu coloquei o CD do Windows 10 aqui no CD-ROM, então esse CD-ROM tem que estar na primeira posição, para que quando eu der início na minha máquina virtual, ele já busque o CD do Windows 10 aqui dentro desse drive de CD virtual. Então, eu vou clicar aqui em Sistema, e aqui eu vou desmarcar todas as opções, até porque eu não vou utilizar todas. Vou marcar só o drive virtualizado de CD-ROM e vou passar ele para a primeira posição. Cadê aqui? Então, ó, assim que eu clicar no botão iniciar, o que é que a máquina virtual vai fazer? Vai entrar dentro desse drive virtualizado, certo? E vai procurar lá o CD-ROM do Windows 10 que eu configurei aqui, certo? Então vou clicar no botão OK. Pronto, nossa máquina virtual está preparada para a gente iniciar e começar a instalação do Windows 10. Vou clicar no botão iniciar. Olha, nota que ele já foi direto para a telinha de instalação do Windows 10. Por quê? Porque eu desmarquei todas aquelas opções que não me interessavam. Eu deixei marcado só o CD-ROM, né, o drive de CD-ROM, onde eu coloquei a imagem ISO com o programa de instalação do Windows 10. Vamos aguardar ele aí, mostrar as telas de configuração da instalação para a gente iniciar a nossa formatação. Pronto. Aqui nessa primeira tela eu vou escolher aqui a opção do teclado ABNT2 para o reconhecimento do cedilha, certo? Vou clicar aqui no botão avançar. Aqui eu tenho a opção instalar e reparar o computador. Eu não vou reparar porque nessa máquina virtual não tem nenhum sistema instalado, né? Para mim poder recuperar ele, eu quero realmente instalar, fazer uma instalação nova, certo? Ou eu quero formatar realmente aquela instalação já é antiga,
tá me dando muito trabalho, eu quero realmente apagar, então por isso que eu vou escolher uma instalação nova. Vamos aguardar ele abrir o programa de formatação do Windows. Aqui ele mostra o termo de licença de instalação do Windows, tá bom, pessoal? Eu vou clicar no botão aceito, né? O correto é você ler tudo isso aqui, certo? Então vou marcar aceito e vou clicar no botão avançar. Aqui eu tenho a opção atualização e personalizada. Como eu quero formatar a minha máquina, né, apagar tudo, formatar o meu HD, meu disco virtual, então vou clicar no botão personalizada, tá certo? Essa opção aqui, pessoal, caso vocês estejam fazendo na máquina de vocês a máquina física, se vocês escolherem essa opção, ele não vai formatar a máquina, ele vai fazer uma instalação, e a instalação antiga ele vai colocar dentro de uma pastinha chamada Windows Old, certo? Que é antigo Windows, ou seja, a antiga instalação que você tem naquela máquina, ele guarda os arquivos nessa pastinha, Windows Old, Old, certo? Como eu quero realmente apagar todos os arquivos existentes lá no meu HD, então eu vou clicar nessa opção personalizada. Aqui ele mostra o disco virtual com 50 GB, como ele disse que ia colocar, né? E nós escolhemos aquela opção alocada, dinamicamente alocada, o que permite que quando esses 50 GB chegarem no limite, a própria máquina virtual aqui o próprio VirtualBox, ele vai configurar nossa máquina virtual para ela ir aumentando dinamicamente. Pessoal, aqui eu tenho a opção novo. Eu não vou utilizar todo esses 50 GB para colocar uma instalação do Windows, certo? Eu vou dividir aqui, vou particionar em duas partições, Lembrando que aqui eu tenho 50 GB, então eu vou colocar aqui 30 GB para o sistema e 20 GB para eu guardar os meus arquivos. Agora, se você estiver fazendo essa formatação no seu computador físico, né, no seu notebook, no seu computador de mesa, logicamente não vai ser só 50 GB. O seu computador ele deve ter 320 GB, 500 GB, 1000 GB. Aí você particiona racionalmente, né? Por exemplo, você tem um HD de 500 GB. Eu particularmente eu costumo colocar 150 GB ou 200 GB para o sistema, certo? E os restantes dos 500, ou seja, os 300 GB, eu deixo para os meus arquivos. Se eu tenho lá um HD de 1000 GB, eu coloco aí uns 300 GB para o sistema, para o Windows, e deixo os 700 GB para os arquivos. Ou posso dividir os 700 GB em mais duas partições e assim por diante, certo? Então aqui na nossa máquina virtual, eu vou clicar aqui no botão novo e vou dizer aqui que para o sistema, o Windows, eu vou liberar 30 GB, 30.000 megabytes. Vou clicar no botão aplicar. Ok. Vamos aguardar. Então ele vai dividir esse HD virtual que tem uma capacidade de 50 GB em duas partes. Uma com 30 GB, como eu solicitei. Olha só, tá aqui, né? E a outra, o restante, eu vou clicar aqui no restante, no que sobrou, vou clicar no botão novo e vou aplicar. Então, ó, essa primeira parte aqui, os 30 GB que eu coloquei aqui, né, ficou para o sistema, vai ficar para a unidade C, onde a gente instala o sistema Windows. E essa outra parte aqui, certo, que é a parte de arquivos, nós vamos utilizar ela para a gente armazenar os arquivos gerados por nós, né? É uma pesquisa, é um arquivo do Word que a gente faz o trabalho e salva. A gente vai estar guardando tudo isso dentro dessa partição, que nós vamos chamar ela de arquivos. Futuramente eu mostro para vocês como mudar esse nome aqui, ó, partição 3, unidade 3, para arquivos, tá bom? Vou formatar aqui essa unidade onde eu vou instalar o Windows 10, clico nela e formato, ok. E também vou formatar a partição onde vai ficar os arquivos do usuário. Vou clicar agora e formatar.
Nas instalações futuras é importante dizer isso, né? Supondo que você esteja fazendo essa formatação na sua máquina, você não formataria a parte de arquivos, você só formataria a parte do sistema. É por isso que nós dividimos um HD em duas unidades, para que uma guarde os sistemas operacionais, né, que é geralmente onde pega os vírus, onde buga o sistema, onde a gente sempre precisa formatar, e na parte dos arquivos não, a gente não vai ficar formatando, porque senão a gente vai apagar os nossos arquivos, certo? Então, ó, vou deixar marcado aqui a unidade que eu separei para o Windows e vou clicar no botão avançar para começar a instalação. A instalação já foi iniciada, né? E agora é só aguardar mesmo o percurso normal da instalação até que ela conclua. Olha só, pessoal, já chegamos aqui nos 70% da instalação do Windows, tudo ocorrendo bem, sem nenhum erro, certo? Agora é só aguardar para que a gente chegue aqui na opção concluído e assim o sistema esteja instalado na nossa máquina virtual. Vamos aguardar mais um pouco. Pronto, quando terminar aqui ele vai reiniciar a máquina virtual, né? A mesma coisa aconteceria se você estivesse instalando no seu notebook ou no seu computador de mesa. E o que é que eu vou fazer? No meu caso aqui, eu vou parar a máquina virtual para mim desabilitar a opção do CD-ROM onde eu coloquei o programa do Windows 10 para instalar, senão ele vai entrar no CD-ROM novamente. Então ele vai reiniciar e eu vou fechar a máquina aqui. Deixa ele apagar. Pronto. Vou fechar minha máquina. Aqui eu vou desligar, certo? Vou desligar minha máquina. É como se eu estivesse desligando o computador de mesa aí, né? O seu notebook, seu PC. Por que eu estou fazendo isso? Né? Tá diferente um pouco a instalação da que o professor Fernando mostrou. Por que eu estou fazendo isso? Olha aqui, eu estou aqui novamente no VirtualBox, estou com a minha máquina virtual Windows 10 selecionada, vou clicar aqui em configurações, explicando por que eu parei a máquina virtual agora, nesse momento. Depois de ter instalado, né, o processo normal, e ele iria reiniciar e ia voltar novamente para o Windows. Por que eu parei a máquina? Porque olha só, aqui em armazenamento, quando eu selecionei aqui o drive de CD-ROM e coloquei o CD do Windows dentro desse drive, eu marquei essa opção aqui, ó, Live CD. Então o que acontece? Ele iria estar iniciando, não iria ejetar o disco, primeiro ele não iria ejetar o disco e automaticamente ele ia estar sempre iniciando aqui. Outra informação aqui em sistema, ó, eu tenho que desmarcar essa opção agora. E agora eu vou deixar marcado o disco rígido, porque o sistema do Windows que estava aqui eu já transferi ele para cá no procedimento de formatação. Então não preciso mais do CD dentro do drive para mim poder instalar o Windows, certo? Então agora eu vou pegar aqui o disco rígido e vou passar lá para a primeira opção de boot. Então na hora que eu ligar minha máquina virtual, ele já não vai mais procurar o Windows aqui, o sistema operacional aqui no CD. Ele vai procurar o sistema operacional agora no disco rígido, certo? Então vou clicar no botão OK. Então vamos lá, agora sim eu vou ligar minha máquina virtual e agora ele já vai pelo disco rígido virtual da minha máquina virtual. Pronto, agora nesse momento aí, ó, ele já não está procurando mais o CD do Windows lá no drive de CD, no drive de CD-ROM. Então nesse exato momento ele não está mais procurando o Windows dentro do CD-ROM virtual. Ele está procurando já agora
e já está iniciando a máquina a partir do disco rígido virtual, certo? Ele estava aí fazendo as configurações finais para começar a liberar a tela de boas-vindas, né, do Windows, para a gente poder utilizar o computador. Olha só, ele já mudou aqui a tela, né? Vamos aguardar mais um momento, como ele está pedindo. Ele já deve estar aí terminando as configurações iniciais para liberar a tela de desktop para a gente poder fazer as configurações. Então, pessoal, que ele já está chegando aqui, ó, no finalzinho, né? Já apresentou aqui um pouco do Cortana. Aqui ele já está mostrando aqui para mim. Sua região está configurada como Brasil, certo? As configurações regionais, vou marcar Brasil. O Cortana, pessoal, é um assistente do Windows, né? Um assistente via voz para o usuário da máquina Windows. Seu teclado está configurado como Português, Brasil ABNT. Aqui Quer manter essa configuração? ABNT2. Você também usa outra configuração de teclado? Vou pular isso aqui. Notem que não tem nenhuma dificuldade em fazer a configuração, é só seguir o passo a passo. Ler as informações são bem intuitivas, né? Agora temos algumas configurações importantes para fazer. Aqui é a configuração da conta para usar o computador, tá bom? O professor Fernando, ele deixou, né, a placa de rede dele desconectada. Talvez essa informação que não apareceu para ele por conta disso, porque aqui, ó, como a minha placa de rede eu deixei conectada, isso quer dizer que eu tenho internet, e aí ele quer fazer configurações direto com o site da Microsoft, né? Aqui eu posso tanto conectar, colocar um e-mail meu e a minha senha, e ele já configura o meu computador com o meu e-mail, como também eu posso criar uma conta offline, certo? Eu vou marcar aqui, ó, conta offline. Aí ele não vai precisar fazer uma conexão direta com a internet, ele já vai criar uma conta local no meu computador, ou seja, vai criar um usuário local na sua máquina. O nome do usuário eu vou colocar aqui o meu, né, Edivaldo. Clico no botão avançar. Eu recomendo que vocês façam isso quando vocês estiverem instalando aí o Windows na casa de vocês. Mesmo que vocês estejam com a internet ligada no seu computador, seja por Wi-Fi ou pela placa de rede cabeada, vocês não coloquem como conta online, coloquem conta offline, para vocês criarem um usuário na própria máquina, tá bom? A senha eu não vou colocar a senha, eu posso cadastrar uma senha futuramente no computador.
aqui nós temos a Cortana, que é um assistente pessoal, né? É como se fosse a Alexa naqueles dispositivos de automação residencial, né? Eu não vou aceitar a Cortana agora não. Eu vou recusar, tá bom? Não vou configurar o assistente Cortana agora não. Aqui eu vou marcar não também. Vou configurar ele só com as configurações básicas para uso mesmo do computador, né? Aqui eu vou aceitar. E praticamente estamos chegando aí aos momentos finais da instalação com o Windows 10 em uma máquina virtual, e se fosse uma máquina física seria o mesmo procedimento. Pronto, pessoal, terminamos a instalação do Windows 10. Temos a nossa máquina aí instalada. Eu vou colocar aqui para aparecer na tela cheia. Cadê aqui? Ok. Aqui fica melhor para a gente visualizar, né? Então, olha só, acabamos de instalar o Windows 10 na máquina. Ele já está mostrando o browser Edge. Vou fechar aqui. Então nós estamos aí, nós temos então a máquina com o Windows 10 instalado, tá bom? Algumas configurações básicas iniciais que o professor Fernando fez, eu vou reproduzir elas aqui. Algumas de forma um pouco diferente, só para agregar conhecimento para todos nós. Então vou clicar aqui na pasta do usuário, certo? No explorador de arquivos aqui no Windows Explorer, que eu também posso fazer o comando no teclado Windows E, né? Aquela tecla das janelinhas, 4 janelinhas, e a letra E ao mesmo tempo. Abre o Windows Explorer, aí, certo? Vou maximizar aqui. Pessoal, olha só, aqui em computador, ele mostra aqui as duas partições, certo? As duas partições que eu dividi aquele HD de 50 GB. 50 GB, né? As de 30 GB foi para os sistemas e o restante dos 50 GB ficaram aqui para a gente salvar os nossos arquivos, certo? Então veja para que serviu aquela hora lá onde eu particionei, né? Disse, olha, 30 GB vai ser para o sistema e os 20 GB restantes vai ficar para os arquivos. Então aqui, ó, geralmente quando dá problema no sistema operacional, vírus ou Windows corrompido ou lentidão e o usuário, o seu cliente vai querer formatar, geralmente a gente formata a unidade C, não a unidade D ou E ou assim por diante. Por que não essas aqui? Porque elas contêm os arquivos do usuário, certo? Uma dica que eu deixo é mudar o nome dessa unidade, para você não confundir lá em uma possível futura formatação. Então, para mudar o nome de uma unidade, certo? Você vai clicar com o botão direito em cima da unidade, certo? Da partição, vai vir renomear e vai colocar aqui o nome de arquivos. Geralmente eu faço isso nas máquinas dos clientes. Então, na hora que eu estou formatando, lá vai aparecer a unidade C e a unidade D, que é a unidade de arquivos. Lá vai aparecer o nome arquivos. Então eu não vou formatar a unidade de arquivos, senão eu vou perder os arquivos do meu cliente. Não é isso que a gente quer, não é isso? Vamos aqui agora. Outra configuração que eu vi o professor fazendo aqui, ó.
Ele pegou todas essas pastas aqui, que são as pastas padrões do sistema, onde geralmente a gente salva os documentos, as imagens. Essas pastas aqui, elas pertencem à unidade C. Então, se você formata a unidade C, tudo isso aqui vai perder, não é isso? Então, eu vou transferir elas para a minha unidade D, que é a unidade de arquivos. O professor Fernando fez com o botão direito nelas, uma por uma. Existe uma forma que eu utilizo que eu considero um pouco mais rápido, mas fiquem à vontade para fazer da forma que desejarem. Olha só, eu vou entrar aqui na pasta C, tá? 2 cliques, vou entrar aqui em usuários, vou entrar aqui na minha pasta Edivaldo, que foi o nome que eu dei para a minha conta nesse computador. Vou entrar nela aqui, um minutinho. Pronto, entrei nela. Voltar para vocês verem. 2 cliques na pasta de volta, entrei. Olha, as mesmas pastas que estão aqui, que são os atalhos, né, os acessos rápidos, elas aqui também, certo? Vou repetir o procedimento, tá, pessoal? Ó, o professor Fernando ele fez assim, né? Botão direito, propriedades. Se eu não estou enganado, foi aqui em propriedades. Cadê aqui? Local. E aqui, ó, mover, não é isso? E aí você escolhe um outro local, por exemplo, aqui em computador, pasta D, e selecionar essa pasta. Então ele vai transferir essa pasta documentos, que antigamente era lá na unidade C, para dentro da pasta D, ou seja, ela vai ficar aqui, não é isso? Só que você vai ter que fazer isso, vou fechar aqui, viu? Só que você vai ter que fazer isso um por um nessas pastas aqui. Existe uma forma de você fazer todas de uma vez só. Então olha só como é que faz. Você vai entrar aqui na pasta C, e isso depois que você formata o seu computador ou o computador do seu cliente. Você vai entrar aqui na pasta C, vai entrar na pasta usuários, vai entrar na pasta a qual você criou o seu usuário, e aqui ó, você vai selecionar as pastas documento, você clica, agora mantém o Ctrl no seu teclado pressionado, marca, clica aí na pasta download, clica na pasta imagens, clica na pasta música e clica na pasta vídeo. Para mim essas são as principais unidades, as principais pastas do sistema que guarda arquivos de usuário. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer uma delas, já posso soltar o Ctrl, né, já estão selecionadas, então eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer uma delas. E aqui eu tenho ó, recortar. Agora eu volto aqui em computador, clico, entro agora na pasta de arquivos, e agora com o botão direito eu clico colar. Então nesse momento eu estou transferindo todas as pastas de uma vez só, certo? O professor Fernando ele mostrou uma por uma, bem legal aquela opção, mas também tem essa aqui, caso vocês queiram fazer dessa forma, tá bom? Então tudo que o usuário salvar dentro dessas pastas, automaticamente, deixa eu clicar aqui na pasta computador. Então olha só, tudo que o usuário salvar dentro dessas pastas aqui, ó, automaticamente serão descarregadas dentro da pasta de arquivos. Assim, se futuramente você precisar formatar o seu computador, você vai formatar a unidade C, os seus arquivos vão estar salvos lá na unidade D, certo? Uma outra configuração que eu gosto de fazer na máquina quando eu formato, colocar os demais ícones aqui, botão direito. Que ícones eu estou me referindo? O ícone meu computador, o ícone pasta do usuário, o ícone redes, né? Esses ícones aqui, tá faltando alguns aqui. Então botão direito aqui na tela, ó, personalizar. Vou maximizar aqui para a gente ver melhor a janela. São configurações que assim nós que somos da parte técnica, né? Eu trabalho há anos já nessa área. Nós chamamos de maquiagem. Nós estamos fazendo uma maquiagem aqui no computador, né? Para ficar mais fácil o uso do computador. Então aqui ó, em temas, né? Aqui eu tenho, cadê aqui os ícones? Aqui ó, configurações de ícones da área de trabalho. Clico, marco aqueles que está faltando lá na tela, geralmente eu marco todos e dou um OK.
Então quando eu fechar essa tela aqui, olha aqui os ícones, ó, para ficar mais fácil o uso do computador pelo usuário, né? Então aqui ele já entra aqui novamente em computador, né? Aqui ele vai aqui, ó, na pasta do usuário, onde tem a pasta documentos, downloads, imagens, né? Bem simples, bem legal. Se ele entrar aqui em computador, ó, ele vai chegar aqui na pasta de arquivos dele, vai ter acesso aos arquivos dele. Então são maquiagens mesmo que a gente faz, tá bom? Agora, sobre programas da internet, o professor Fernando fez algumas instalações, né? Do BR Office. Eu vou aqui fazer do LibreOffice, né? LibreOffice. E aqui eu vou fazer uma explanaçãozinha de dois programas que são fantásticos para que vocês tenham aí no computador de vocês. Eu vou abrir aqui a internet. Eu não gosto de usar o EDG, eu vou usar aqui o Internet Explorer do próprio Windows. Vou abrir aqui o Internet Explorer. Por ele eu posso instalar outros navegadores, não é? Deixa eu parar aqui deixa eu apertar aqui o ESC. Deixa eu entrar lá no site do Google, www.google.com.br. Enter, vamos aguardar ele abrir a página do Google. Pronto, olha só, dois programinhas que eu vou indicar aqui para vocês. Usar essas configurações, ok. Habilitar, fechar essa guia aqui. Vamos lá, estou aqui no site do Google, né? Olha só, dois programas que eu recomendo para vocês instalarem aí na máquina de vocês, na máquina dos clientes de vocês. O compactador, um programa compactador, né? Que vocês conhecem muito, o WinRAR e o WinZip, mas também tem um que é o SetZip. SetZip, ele é muito bom mesmo de vocês terem na máquina de vocês. SetZip download. Vocês vão entrar aqui, ó. SetZip download. Deixa ele processar aqui. E também vocês vão precisar de um programa para leitura de PDF, né? Esse site não é seguro. Mais informações, continuar na página. Então, olha aqui, pessoal, vocês baixam aqui, certo? O link, o download para o Windows versão 64 bits e para o Windows na versão 32 bits. Eu gosto bastante desse compactador, certo? É um dos compactadores que eu recomendo vocês instalarem na máquina de vocês, certo? A instalação é simples, fácil, só é baixar e depois abrir o executável e só avançar. Não tem segredo nenhum para instalar esse programa. E agora um leitor de PDF. Vocês conhecem muito o Adobe PDF, não é isso? O Acrobat. Eu recomendo esse aqui, ó. É apenas um leitor de PDF com recurso simples, certo? E eu gosto bastante dele. É o Sumatra, que inclusive é um projeto Sumatra PDF. É um projeto brasileiro, certo? De um leitor de PDF. Muito bom, pessoal, muito bom. Recomendo mesmo para vocês baixarem e instalarem na máquina de vocês. Então, Sumatra, pesquisei lá no Google, peguei a primeira opção. Então tá aqui, ó, instalação para o Windows 64 bits. Você vai clicar aqui, baixa o executável, depois você vai dar 2 cliques no executável e aí avançar. E também tem aqui a versão 32 bits, certo? É só clicar aqui, ó, no executável, baixar e avançar, tá bom? Não tem segredo não. Clicou, ele já pergunta para salvar, ó, salvar o arquivo, certo? Aqui, ó, exibir na pasta de downloads. Olha ele aqui, ó. Agora é só executar. Clica no executar. Olha como é fácil instalar o Sumatra. Instalar Sumatra PDF. Clicou, já instalou, já está pronto para usar. Então, se você tem algum arquivo aí PDF, edital de concurso, que geralmente precisa de um leitor de PDF, eu indico vocês usarem o Sumatra.
muito show de bola esse leitor de PDF, tá bom? Então pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa instalação. Posso estar esquecendo de alguma outra coisinha que eu queria mostrar, mas de toda forma fico feliz em poder contribuir aí para o conhecimento de vocês, tá bom? Então deixa eu fechar aqui. Cadê aqui? Deixa eu fechar também. Ó, o Sumatra tá abrindo aí. Eu botei para ele abrir, né? Instalei, depois pedi para ele executar automaticamente, então acredito que ele vai abrir aí. Deixa eu fechar aqui essas guias. Minimizar. Olha aí o Sumatra aberto, pessoal. Muito show de bola. Quando vocês abrem o PDF fica bem gigante aqui, vocês conseguem ler bastante. Então é isso, espero ter ajudado, certo? E fiquem com Deus, grande abraço. A instalação do setzip é bem fácil também. Você vai baixar o setzip versão 64 ou 32 bits. Eu vou baixar aqui a versão 64. Certo? Ó, já pergunta se eu quero salvar. Veja que ele é bem pequenininho, né? No instante você baixa e instala. Salvar. Exibir os downloads. Deixa ele terminar aqui, ó. Já baixou, vou exibir aqui os downloads. Aqui, executar o setzip. É um dos compactadores que eu uso bastante. Acho bem mais prático, tá bom? Instalar. Não tem dificuldade alguma, tanto para baixar quanto para instalar. Fantástico. Pronto, já instalou. Fechar. Então são programas, vou fechar aqui o navegador também. São programas que você precisa ter numa máquina, não é, pessoal? Aqui, ó, se você der botão direito aqui em qualquer arquivo, ó, aqui ele já mostra aqui o setzip. Eu já posso compactar os meus arquivos, certo? Compactar, como também eu posso extrair os meus arquivos. Ok? Então é isso, grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.